Em 1954, a Hungria revolucionava o mundo do futebol com o sistema WM. 20 anos depois, era a vez da Holanda inovar com o futebol total comandado por Rinus Michel e o seu grande astro Johan Cruyff. Em 2014, surgia o canal do Mais 5 Minutos. Após 4 anos de história, voltamos com uma edição extraordinária do quadro Preleção. E o tema de hoje é o sumiço do futebol holandês. Bom, e essa é a volta do quadro Preleção, uma edição extraordinária, digamos assim, e também marca a estreia do meu amigo, jornalista e entusiasta do futebol holandês, Thiago Cassis. Seja muito bem-vindo, Thiagão. Você faz parte dessa família agora, pode se apresentar para o pessoal aí. Valeu, Lucas, obrigado aí pelo convite para estar agora vestindo a camisa, além do Ajax que eu estou aqui trajando, a camisa do canal Mais 5 Minutos, que é um canal que eu sempre achei muito interessante e também já aprendi muita coisa por aqui. E hoje para falar... Ainda... grava um vídeo por ano, enfim. E hoje ainda por cima, falar sobre o futebol holandês. Hoje a pauta consistirá no sumiço do futebol holandês. Assim como a gente já gravou em épocas passadas do ostracismo do futebol italiano, o futebol holandês passa por um período pior do que o futebol italiano, porque o futebol italiano ainda resiste, ainda tem alguns times que ainda resistem, como a Juventus, como a Internazionale, como o Milan pior desses três, mas ainda resiste num futebol grande. O futebol holandês é o pior porque praticamente sumiu, praticamente está num segundo escalão ali com o futebol turco, com o futebol grego. Inclusive o futebol turco está melhor, né, nos últimos anos que o futebol holandês. E esse sumiço é muito triste para os amantes do futebol, porque a Holanda, mesmo não tendo conquistado Copa nenhuma, é uma das maiores seleções, é uma das grandes seleções mesmo, tendo 3 vice-campeonatos. Tiagão, o que você tem a dizer aí do futebol holandês e do seu sumiço? Ajax, Feyenoord e o PSV, principalmente o Ajax, que é um demônio do futebol, que é um decano do futebol, inúmeros títulos nacionais, inúmeros títulos internacionais, e hoje sequer chega aí nas grandes finais, sequer é mencionado pelas grandes mídias. Eu acho que falar do futebol holandês, né, a gente tem que citar que o grande momento, talvez, do futebol holandês tenha sido nos anos 70, né? Sim, com o aparecimento do time do Rinus Michel. E aquela base, né, que formou a equipe da seleção holandesa de 74. Aquele Ajax que ganhou 3 Champions Leagues de uma vez só, né? 7-1, 7-2 e 7-3. Quando a gente ainda chamava por aqui de Copa dos Campeões, né? Os 3 títulos seguidos. E depois não aconteceu mais nada. Justamente, a Holanda apareceu para o futebol nos anos 70 com o futebol total do Rinus Michel, né? A seleção holandesa, o Ajax era reflexo, ou vice-versa, né? Daquele futebol que foi inovador, que foi grande referência, e é referência até hoje pro amante, pro estudioso que gosta de um futebol ofensivo. Sim, aí depois disso a gente teve nos anos 80 ainda uma grande geração, né, que deu o único título, inclusive para a seleção holandesa de peso, justamente, que é a Eurocopa de 88. E aí aquele time misturava jogadores que tinham começado em diferentes clubes, né, já não era uma base do Ajax. A gente não está falando só de... O Van Basten era do Ajax, mas aí a gente tinha jogadores que tinham começado em outros clubes também. O Ronald Koeman ganhou projeção no Feyenoord, mas... um time grande, mas ele começou no Groningen. Times menores tinham essa capacidade de revelar grandes jogadores. Por isso que o futebol holandês ele foi uma grande referência dos anos 70 até os anos 90. Foram 20 anos de grandes revelações, de grandes jogadores e de grandes astros do futebol também. E seguindo essa linha cronológica que a gente está falando 70, 80, tem que falar dos anos 90, né? Porque aí acho que nos anos 90 o futebol holandês ele ressurge de novo, e aí de novo com o Ajax como principal base, né? Que é o time do Ajax dos anos 90 que ganhou a Champions League. Aí acho que a gente já chamava de Champions League, não chamava mais de Copa dos Campeões. A partir de 91, se não me engano, virou Champions League. 95 o Ajax é campeão, ganha do Milan, o poderoso Milan, que aliás o Milan, cabe aqui um parênteses, né, para falar sobre a equipe do Milan, que é a grande equipe do Milan do começo dos anos 90, final ali dos 80, ela tem como sua espinha dorsal 3 holandeses, né?
Que justamente, claro, tinha Baresi, tinha grandes jogadores italianos, mas Rijkaard, Gullit e Van Basten... As grandes referências eram holandesas. Era justamente a espinha dorsal ali da equipe milanista e que conquistou tudo, né? Conquistou tudo que é possível uma equipe conquistar e era um time realmente muito temido. E em 95 o Ajax aparece com uma grande equipe, De Boer, Kluivert, contando também com alguns jogadores que não eram holandeses, mas o próprio Davids jogou naquela equipe, o Seedorf jogou naquela equipe. Mas veio da escola, nasceu em Suriname, mas o Van der Sar é da escola holandesa de futebol. Então era uma grande equipe que ganhou do Grêmio o Mundial de 95, inclusive. O Mundial não vale nada. Eu também concordo. Mas enfim, voltando aqui aos clubes holandeses. E aí essa geração foi bem na Copa de 98. É uma daquelas Copas que a Holanda poderia ter ganho, mas não ganhou. É uma coleção de Copas, né? Que a Holanda poderia ter ganho, mas não ganhou. E era a seleção que estava jogando melhor, né? Sem dúvida. Talvez ao lado da Argentina, tanto que a Holanda tirou a Argentina. A França apresentou um bom futebol, o Brasil individualmente era bom. A França apresentou um bom futebol a partir das quartas, semifinal. A Holanda foi consistente o torneio inteiro. Jogou muito, e era um jogo vistoso. Não era só um jogo de o estilo holandês de jogar, né? Em 94 era muito vistoso também, perdeu pro Brasil com um gol do Branco de fora da área, uma falta magistral. Em 98 também jogou melhor que o Brasil, mas o Ronaldo teve seu brilho, teve sua estrela e ganhou, fez o golaço lá e depois dos pênaltis. Depois dos pênaltis. A seleção de 98, para a geração que não lembra, para quem já nasceu depois ou era pequeno e não lembra, é um jogo referência, assim, eu acho que é a partida contra a Argentina. Sim. Nas quartas de final, eu acho que para conhecer aquele time é um excelente Foi uma jogo. Espécie de... A Argentina só pegou pedreira, né? Tirou a Inglaterra nas oitavas e perdeu para a Holanda nas quartas. Mas foi uma espécie de final antecipada, porque foi um jogaço e a Holanda definiu o jogo no lançamento do De Boer, antes da linha do meio de campo, pro Bergkamp, que matou. Aliás, foi o último gol do Bergkamp em Copas do Mundo. O Bergkamp que mata a bola e mete no gol contrário do Roa. E ali a Holanda fez uma espécie de final antecipada. E aí ia pegar um Brasil que tinha um time bom, um time titular bom, mas não tinha uma reposição à altura dos titulares. E tudo indicava, e aliás o Cafu não ia jogar o Zé Carlos, e tudo indicava que a Holanda ia passar para a final e ia tirar o Brasil. Acabou que a estrela do Brasil brilhou mais, né? E o Ronaldo individualmente fez aquele golaço e foi para os pênaltis, e depois nos pênaltis quem brilhou foi o Tafarel. Mas a Holanda era a melhor seleção. Sem dúvida nenhuma. A França, o Zidane foi jogar bem nas finais. Quem era o dono do meio de campo da França era o Djorkaeff. Então a Holanda tinha tudo para coroar essa nova e última geração brilhante com esse título da Copa do Mundo de 98 que acabou sucumbindo diante do Brasil. E aí para falar dos clubes holandeses, do porquê do sumiço, né, que é o tema aqui do nosso programa. Mas você acha que tem a ver com a polarização do futebol? Tem a ver. Ele começou metade dos anos 80 e estourou nos anos 90. Sim. E aí foi onde que a Holanda acabou. Mas aí tem um fato importante que é a Lei Bosman, né? O que acontece a partir dali? Jogador da União Europeia não era mais estrangeiro num outro clube da própria União Europeia. Então, por exemplo, o Milan... passeio, né? O Milan, que tinha 3 holandeses, os 3 holandeses naquele Super Milan contavam como 3 jogadores estrangeiros, que era o máximo que o clube poderia ter. E o resto italiano. A partir daí, o que acontece? Um jogador europeu, ou seja, um holandês na Itália, por exemplo, não é mais estrangeiro. Então, a partir daí, os grandes mercados, parece que aí sim tem uma polarização, né? Sim. Aí a gente vê a Inglaterra, principalmente, a Espanha, e aí um pouco depois a Itália ainda, embora a Itália já teve seu auge, mas mesmo assim ainda está no clã ali. A Alemanha também agora. Alemanha, o Bayern de Munique, e a Alemanha, em geral. É que antigamente era só Bayern, hoje é só Bayern, mas ainda tem um Borussia, que tem cacife para isso. Tem outros times surgindo como Hoffenheim agora, Wolfsburg. Pois mas aí a partir daí a Holanda vira um país que no futebol que ela é como o Brasil, sabe? Você exporta sua melhor matéria-prima, sai depois de 10 jogos que o cara faz ali no Ajax se destaca, certamente já tem clube desses mercados que a gente falou, da Espanha, da Inglaterra, que já está de olho naquele jogador. Então eu acho que esse fator tem que ser citado assim pra gente entender. Eu acho que é o principal, primordial de tudo, dessa queda brusca, desse desaparecimento, é a pauta, né? Desaparecimento. A gente não vê mais, por exemplo, o PSV inclusive que tá aqui, né? O PSV Eindhoven aqui de 1988, que chegou numa final do Mundial, por exemplo, que não vale nada, mas chegou na final contra o Nacional e foi um jogaço, e aquele time tinha Koeman, mesmo o Romário.
Isso é uma outra coisa, né? O PSV, ele levou o Romário e ele levou o Ronaldo, né? São dois jogadores, sim. são dois grandes jogadores. Era um grande polo, como você falou, antes dessa lei Bosman, né? O futebol holandês era um cenário, era um futebol que o pessoal almejava jogar. Tudo bem, o campeonato local nunca foi visto como um grande campeonato. Sim. Mas os times, os principais times como o Feyenoord, como o Ajax e o PSV, eles disputavam a Champions League. Eles eram vistos nas grandes mídias. Então, o jogador ele não tinha problema nenhum de sair dos seus times, por exemplo, no Brasil, na Argentina, e jogar no PSV, no Ajax e no Feyenoord também. Depois dessa lei, ninguém tem mais vontade, ninguém tem mais tesão de jogar no futebol da Holanda, porque o futebol da Holanda não existe. O jogador não almeja mais, né? Não tem. Quando você falar para um jogador da geração mais nova agora que o Ajax ou o PSV tá de olho nele, já não tem mais o mesmo impacto que teria. O futebol turco cresceu mais do século XXI para cá, dos anos 2000, da virada dos anos 2000 para cá, do que o futebol holandês. O futebol grego, o futebol turco cresceram mais do que o futebol holandês. Sim, e a gente certamente vai achar outros exemplos, para não falar sobre a própria América do Sul, de torneios locais que foram enfraquecidos, né? E outra coisa, a mudança do modelo da Champions League, que Champions League quer dizer Liga dos Campeões, ou seja, quem jogava antigamente eram os campeões nacionais. Hoje em dia ela é Copa do Campeão, do vice, do terceiro, do quarto, do quinto, desde que você seja da Inglaterra. Ou da Espanha. Tem uma qualificação para chegar na fase de grupo. Pois é, então não tem garantia nenhuma que o campeão holandês... Tem 3 ou 2 fases antes para chegar na fase de grupo. Pois é, então, e o Ajax jogou essas qualificações nos anos anteriores. Pois é, pode ser que uma hora o Ajax não chegue. 4 títulos de Champions League. Pode acontecer, de em algum momento, a gente não ter nenhum clube holandês. Nem os principais, nem nenhum clube. Nenhum clube pode acontecer, mas eu acho pouco improvável. Pelo menos um representante holandês, eu acho que ele tem uma vaga direta. O campeão nacional. Agora, já teve o caso de PSV, Ajax e Feyenoord não representar a Holanda. E Alkmaar, o AZ Alkmaar, que foi campeão acho que em 2008, se não me engano. E o próprio Twente também em 2010. Foi muito próximo os títulos desses dois times. Eles foram os representantes da Holanda no torneio. Então, você vê como está o reflexo dessa decadência do futebol holandês, se dá aos grandes clubes também que, no começo dos anos 2000, chegaram a nem participar da Champions League. Time de menor expressão chegou lá e foi o representante da Holanda. E não me surpreenderia se em algum momento a Champions League polarizar ainda mais, e aí sim a gente começar a ficar até sem essa vaga garantida para o campeão holandês. E quem está fazendo isso é a senhora Libertadores, né? Pois é, exatamente, bem lembrado. A Libertadores está fazendo exatamente a mesma coisa. A diferença entre brasileiros e argentinos, a quantidade de clube, deu no que deu esse ano. Deu o que deu esse ano. 2018, esse vídeo foi gravado em 2018, se você estiver assistindo em 2022. A semifinal da Libertadores de 2018 contou com River Plate e Grêmio de um lado, Palmeiras e Boca Juniors do outro. E num contexto geral, acho que só o Colo-Colo do Chile e o Cerro Porteño do Paraguai foram os representantes, sem ser Brasil e Argentina, né? Sim, pois é. Além do Atlético Nacional também da Colômbia, contando das oitavas pra frente. E se a pessoa estiver assistindo em julho de 2022, pode ser que ela não esteja vendo a Copa do Mundo, que vai ser no final do ano, porque vai ser no Catar. Mas você deveria, em julho de 22, estar vendo uma Copa do Mundo. E a Libertadores terá a final única. Mas enfim, a pauta consiste no sumiço do futebol holandês. E você lembra a última campanha de destaque de algum time holandês na Champions League? Bom, deixa pra você, você deve estar com alguma na ponta da língua. Sem ser o vice do Ajax em 96, porque o Ajax foi campeão em 95, foi vice em 96 e depois em finais de Champions League ninguém chegou depois do Ajax em 96. O Ajax definitivamente foi o último finalista. Agora a última grande campanha foi do PSV. A última grande campanha de destaque de um time holandês na Champions League foi justamente o PSV na temporada de 2005, onde perdeu para o Milan e o Milan acabou sendo finalista e perdeu para o Liverpool a final, aquela final histórica, emblemática da Milagre de Istambul. O Milan foi campeão, mas acabou tirando o PSV na semifinal e foi o último time holandês a chegar nas finais, ali beirando a final. Mas a última grande campanha de um time holandês conquistando o título em torneios europeus foi justamente o Feyenoord, quando ganhou a Europa League de 2001-2002. Foi um grande time. E agora o Ajax foi vice-campeão para o Manchester, perdendo a final da Europa League, mas em título mesmo conquistado foi o Feyenoord. Inclusive nesse jogo o Liverpool e o Milan ganhou uma aposta, tava lembrando aqui, ganhei uma caixa de cerveja e ganhei mesmo.
do meu amigo Marcelo de Lalo, grande jornalista, não está mais entre nós, mas fica aí essa homenagem. E como preleção, a gente está falando de clubes holandeses... Uma edição extraordinária do preleção. O senhor vai ter um quadro próprio. Vou deixar aqui uma dica de livro, vou deixar uma dica de livro aqui para os nossos amigos, que é um livro, e amigas, é um livro que fala sobre a montagem, a construção da seleção da Holanda de 74, e aí boa parte do livro, na verdade, fala sobre o Ajax, sobre a construção, como o Rinus Michel, infelizmente é um livro que chama Brilliant Orange, não tem em português, inclusive fica a dica aí para editores, editoras que gostam de futebol, de repente lançar em português esse livro seria sensacional, grandes histórias sobre o Ajax, e como o Rinus Michel foi peça por peça, minuciosamente montando aquela seleção, já com o esquema de jogo que ele tinha em mente e que o mundo conheceu em 74, mas que já vinha surpreendendo a Europa com a conquista dos títulos da Copa dos Campeões. Continuando, a gente já apontou os problemas, né? Agora, se tem alguma coisa que pode ser a solução do futebol holandês voltar a ser o que era antes, voltar pelo menos a ter um futebol mais vistoso, um campeonato nacional mais forte, um campeonato local mais forte, não que ele vá bater de frente com o Real Madrid, Barcelona, o Bayern, Paris Saint-Germain, que hoje esses times, eles vão além do time de futebol, eles são empresas de entretenimento, digamos assim. Barcelona, Real Madrid não são mais propriamente um time de futebol, são empresas de entretenimento. Agora, bater de frente com esses times pode acabar acontecendo uma vez ou outra, mas vai ser uma coisa bem rara. Agora, para tornar o futebol local, futebol holandês, forte de novo, você tem alguma ideia, alguma possibilidade de fortalecer o futebol holandês? Pelo menos para ter um reflexo na seleção, né? Porque o clube é o reflexo da seleção. A não ser que algum clube já esteja projetando uma próxima geração com categoria de base, com um projeto mais sério e mais profundo, eu acho muito difícil, porque é o que você estava falando, se até a Libertadores está caminhando para uma polarização aqui dentro do nosso continente, então o que dirá o futebol europeu, né? Que é onde tem as empresas de entretenimento ao invés dos clubes de futebol como o Barcelona e o Real Madrid. Então eu acho que é muito complicado ser otimista nesse cenário. Infelizmente, a gente tem um carinho pelo PSV, pelo Ajax, pelo Feyenoord, é muito difícil que a gente em pouco tempo consiga ver, a não ser isso, esporadicamente, um Ajax chegando na final da UEFA, alguma coisa assim, da Europa League, né? Sim. Mas Copa da UEFA antigamente. Então eu acho muito difícil mesmo, viu, Lucas? Eu acho que um quadro bem desanimador aí pro admirador do futebol holandês. É uma pena, né? Porque a gente volta a frisar, como a gente falou no começo do programa, o futebol holandês era referência pro futebol, a história do futebol. Com a revolução do futebol total em 74, a Holanda começou a ser vista no mundo. E depois dessa polarização do futebol, os grandes times do mundo, como Milan, Real Madrid, Barcelona, utilizaram jogadores holandeses para montar seus plantéis e fazer desses times campeões. Como você já tinha falado, o Milan, no começo dos anos 80, com o Van Basten, Gullit e o Rijkaard. Né? No começo dos anos 90, final dos anos 80, com esses jogadores citados. E para você ter uma ideia, esse Barcelona que todo mundo clama, todo mundo ajoelha, faz reverência a esse Barcelona de hoje, ele começou num processo com jogadores holandeses, formado pelo Rijkaard, aquela leva de jogadores holandeses no começo dos anos 2000, que tinha o Heisiger, que tinha o Giovanni van Bronckhorst, que tinha o Kluivert, tinha inúmeros jogadores no Barcelona holandeses. Então esse processo de futebol empresa do Barcelona, de ganhar tudo que disputou, começou realmente no começo dos anos 2000, com jogadores, com a última leva, com a última grande geração de jogadores holandeses, e depois disso, a Holanda parou de revelar esses grandes jogadores. A última grande revelação, assim, a última grande geração foi daquela base do Ajax de 2004, que revelou o Sneijder, também o Robben veio nessa leva, só que é revelado pelo PSV, se eu não me engano. Já acabou praticamente, o Sneijder está encerrando a carreira agora, final de 2018, o Robben a mesma coisa, e não teve uma revelação, não teve uma inovação no futebol. Não. E falando sobre o Barcelona, é muito curioso, né? Porque esse Barcelona desse período é muito influenciado pelas ideias do Rijkaard, mas o Barcelona historicamente, né, foi para onde o Cruyff foi quando ele saiu, foi para onde... E se o camisa 14 é um craque, o camisa 13 daquela seleção da Holanda, o Neskens também era, e o Neskens também foi. E nos anos 90, quando o Barcelona apareceu, de fato,
no cenário internacional, o gol foi do Koeman e o treinador era o Cruyff. Nossa, a gente já comentou uma... Eu ia comentar uma gafe de pular essa geração dos anos 90 do Barcelona. E aliás, uma pincelada e uma apimentada. O Barcelona só é o que é o Barcelona por causa do Cruyff, tanto como jogador como treinador. Porque até meados dos anos 70, o Barcelona era um time da Catalunha, um time com uma projeção de ser grande, mas era um time inexpressivo ainda. Quem brigava por título e quem era campeão na Espanha era o Real Madrid e o Atlético de Bilbao. E o Atlético de Madrid. Aí com a chegada do Cruyff no Barcelona, em 74 mais precisamente, nos anos 70 ali, o Barcelona começou a ganhar inúmeros títulos nacionais. E depois o Barcelona foi ganhar sua primeira Champions League em 91, diante da Sampdoria, com o Cruyff como treinador. Então até 90, o Barcelona nunca tinha vencido uma Champions League, agora é um dos maiores protagonistas da Champions League. Mas até 90, o Steaua Bucareste, que hoje ninguém fala, já tinha sido campeão. O Feyenoord já tinha sido campeão, o PSV também. O Estrela Vermelha, que foi campeão em 91. O Estrela Vermelha também, o último campeão da Champions League do leste europeu. Sim. Então, até 90, o Barcelona era conhecido nacionalmente. E aí passou a ser conhecido mundialmente por causa do Cruyff, tanto como jogador como treinador. Como treinador. E aí o Koeman fazendo esse gol que você citou contra a equipe da Sampdoria e dando o título aí pro Barcelona. Inclusive, você tinha falado do gol do Koeman na final, o Koeman jogou nos 3 grandes da Holanda, né? O Feyenoord, o PSV e o Ajax. Pois é, o Koeman foi um grande jogador, né? Jogou contra a seleção brasileira na Copa de 94, que foi um jogo duríssimo, né? Que o Brasil fez. Não, o que a gente tá falando parece ser uma coisa normal, um vídeo normal, só pra ganhar views no canal, mas é um absurdo. É tipo um assassinato, cara. Olha o tanto de jogador que a Holanda já teve. Ronald Koeman, Ronald de Boer, Frank de Boer, Bergkamp, Van Basten, Kluivert, Seedorf, Davids, Van der Sar. Tipo, isso é tudo de cabeça, velho. Não precisa ficar lendo alguma coisa. Não, a Holanda, coitada da... Isso é de cabeça, isso é um assassinato do futebol. Isso não poderia ter acontecido jamais, cara. Pra quem realmente gosta de futebol... isso é uma heresia ter deixado acontecer. Sim. A Holanda é um celeiro do futebol, é a história do futebol. Não é, tipo, coitada, vamos ver o que a gente vai fazer de rolê hoje. Não, tinha que parar, pensar e fazer alguma coisa pra fazer a Holanda voltar a ter esses jogadores de novo, a ter um futebol forte de novo. E a mesma coisa tá acontecendo com o Brasil, velho. A gente tá se apegando no Neymar, a gente tá fazendo o Neymar ser a principal estrela do mundo, porque a gente só tem o Neymar. Porque antes a gente tinha Ronaldo e Rivaldo, a gente não valorizava esses caras na época. Não, e tinha Djalmin, tinha Alex, tinha um monte de gente que ficava até fora da seleção. A gente não valorizava, a gente já era clubista, a gente falava, o Ronaldo joga na Internacional, eu gosto do Milan, então que se foda. Aí quando o Ronaldo vai pro Milan, o Ronaldo é da hora e tal. A gente não valorizava, a gente sempre foi, o brasileiro sempre foi clubista. E hoje a gente só tem o Neymar, e por isso que a gente só fala bem do Neymar. Porque a gente só tem o Neymar, entendeu? Sim. Então o futebol tá nesse processo de não revelar mais gênio. A gente tem poucos gênios no futebol. Você pode citar o Cristiano Ronaldo, você pode citar o Messi, pode citar até o próprio Neymar. Sim. Depois disso, esses jogadores alcançaram a excelência. Depois disso está nivelado, todo mundo chega no patamar e para. A excelência só poucos têm hoje. E o futebol holandês caminhou por esse buraco e a perspectiva de sair é a mesma perspectiva da Grécia ganhar uma Copa do Mundo. Cara. Pois é, e ainda tem uma coisa... E eu gosto da Grécia. E ainda tem uma questão no caso holandês, que é muito parecido com o que acontece aqui com o Uruguai, nosso vizinho aqui, que é a população. Aqui o Brasil tira 11 de 200 milhões. A Holanda tem que tirar de uma população muito menor. O Uruguai então, tira 11 de 33, né? Então a Holanda eu acho que é parecido, sabe? É um caso parecido, que é um país muito pequeno, que costumava ter muito talento, pelo menos gerações esporádicas, mas que eram gerações com um talento de sobra, e que hoje em dia, de fato, secou a fonte, e quando muito, é aquele jogador que sai muito cedo e não faz história no futebol local, que é muito parecido com o que a gente tem aqui, sabe? Por exemplo, você pega jogadores até que não são nem craques do Brasil, que são jogadores bons, por exemplo, sei lá, o Richarlison, que joga no Everton. O Richarlison tá no Everton, e que história fez o Richarlison no Fluminense? Que o Gabriel Jesus foi campeão brasileiro, mas mesmo assim, era jogador que fez muito mais história. Fez uma boa temporada. Eu adoro citar o exemplo do Josiel. O Josiel, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com o Paraná. Ele fez uma temporada boa. É por isso que o Josiel merece ser enaltecido, porque fez uma temporada boa. Antigamente, não. A gente sabia que era uma temporada... O próprio Dil também foi artilheiro do Brasileiro com o Goiás. Sim. Hoje é diferente. Hoje o cara faz uma temporada boa, todo mundo enaltece o jogador. Antigamente não, a gente sabia que o jogador era limitado e só tinha feito um ano bom. Hoje o cara faz 3 meses bom, vai pra Europa, é o melhor do mundo, vai pra Copa, o caralho é 4, mano.
Agora, você sabe o que é o Haagse? Não é nome de sorvete e não é nome de cerveja. O que é? É o primeiro campeão holandês de 1890, é o primeiro clube que ganhou o campeonato holandês. Hoje vive no amadorismo, já não é uma história parecida aqui com o nosso paulistano, aqui em São Paulo, ou esses clubes que depois da profissionalização, no caso deles, depois da guerra, foi o maior campeão holandês antes da Primeira Guerra Mundial. Aí só uma curiosidade para Não, mas é sempre válido. Aliás, o canal Mais 5 Minutos ele sobrevive de curiosidades. Momento Curiosidades é o que faz o Mais 5 Minutos crescer a cada vez mais. Mesmo o YouTube querendo boicotar, como tá boicotando agora com os novos vídeos, e o Facebook já tá boicotando já faz um ano. Aliás, o Mais 5 Minutos, ele sobrevive de boicote. Essa é a alma do Mais 5 Minutos. Ser boicotado para sobreviver e resistir nesse mundo desgraçado que é o YouTube e o Facebook. Pois é, eu tô aqui agora vestindo a camisa e queria agradecer aliás, essa o senhor chance. Seja muito bem-vindo aqui aí. no time da resistência contra os boicotes. Seja muito bem-vindo, o senhor vai ter um grande espaço agora no canal, o senhor faz parte desse time aí, nessa edição extraordinária que foi o Preleção, porque o Preleção consiste em mais membros, só que esses membros têm outras prioridades e às vezes não dá pra juntar todo mundo e gravar. Enfim, antes de encerrar o programa, o senhor quer falar os títulos internacionais que as equipes têm? Deixa contigo aí, que tem tudo na ponta da língua. Tudo na ponta da língua. Eu não tô entendendo minha letra. Eu acho que os campeões, os grandes campeões holandeses vão lá para a lista dos títulos aí, internacionais dos grandes clubes holandeses. O Feyenoord, da camisa do nosso amigo Lucas. O Feyenoord tem uma Champions League em 70, cara. Tem uma Champions League em 70, tem o Campeonato Mundial que... sim, não. Não vale nada em 70, tem a Europa League. Aliás, o Feyenoord e o Ajax são campeões mundiais e o PSV não. Aliás, o PSV tem 2 títulos internacionais. A Champions de 88 e depois perdeu para o Nacional do Uruguai no Mundial. E também tem a Europa League, né? Antigamente era outro nome, mas hoje é a Europa League, em 78. Então, 78 ganhou o primeiro torneio internacional europeu, que é a Europa League. 10 anos depois ganhou a Champions League em 88. Sim, e aí vem a maior lista de todas, né, que é do Ajax, o time que está aqui na nossa frente, que são 4 Champions, né, 71, 72, 73 com aquela geração do Cruyff brilhante, e companhia, e 95 com aquela nova geração que a gente também gigante, debateu bastante aqui. Não, o Bergkamp já tinha saído. Já tinha saído. E a Europa League, é muito curiosa essa final, a Europa League, que quando ainda era a Copa da UEFA 92, contra o Torino do Casagrande. O Casagrande jogava naquela equipe. O Miller tava ou não? O Miller eu não me lembro, a gente tem que dar uma olhada depois. 92 ele tava no São Paulo ainda. Talvez já tivesse voltado pro São Paulo, já tava na segunda passagem dele. Mas enfim, Torino. Pelo São Paulo. Torino e foi um jogaço. De fato é o primeiro grande de Turim, né? Depois do acidente da Basílica de Superga, o Torino caiu nesse ostracismo maldito aí. Mas o Torino era o grande clube não só de Turim, mas da Itália. Era o maior time da Itália na época. Pois aí depois virou essa merda que é a Juventus. Seguindo os títulos aí, Recopa de 87, a Supercopa de 72, 73 e 95 e a Intertoto, que já não existe mais, em 62 e 68. Esses são os títulos aí. É tipo um torneio... É tipo um torneio início lá, né? Que não vale nada, mas é título, né? Pois é, essa é a lista de títulos aí, são muitas conquistas internacionais da equipe do Ajax, agora fica difícil de imaginar quando vai ser a próxima. Então seja bem-vindo no canal, essa foi a edição extraordinária do Preleção. Podemos ter outras edições extraordinárias, mas essa de fato marcou o início dessa volta do quadro do Preleção. Espero que vocês tenham gostado. Que futebol holandês a gente sempre tem um carinho enorme para falar do futebol holandês, porque é um futebol que faz falta para nós que crescemos amando o futebol e o futebol holandês ele faz muita falta por isso, porque nos ensinou a amar o futebol. Van Tigre roubou, são 4 contra 4, pode ser um bom momento da Holanda. Burren faz o cruzamento, Van Basten! Gol! Golaço de Van Basten!